Dá-me teus olhos, quero ver. Dá-me tuas palavras, quero falar. Dá-me teu parecer. Dá-me teus pés, eu quero ir. Dá-me teus desejos para sentir. Dá-me teu parecer. Dá-me o que necessito para ser como tu. Dá-me tua voz, dá-me teu alento. Toma meu tempo, é para ti. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida para viver. Deixa-me ver o que tu vê. Dá-me de tua graça, teu poder. Dá-me teu coração. Deixa-me ver em teu interior para ser mudada por teu amor. Dá-me teu coração. Dá-me o que necessito para ser como tu. Dá-me tua voz, dá-me teu alento. Toma meu tempo, é para ti. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida para viver. Dá-me teus olhos, quero ver. Olá, boa noite. Eu quero cumprimentar a santa e amada Igreja de Cristo nesta cidade, com a paz do Senhor. Quero cumprimentar também com graça e paz. Shalom, shalom. Shalom, Adonai. Maranata, bênçãos para ti. E paz seja convosco. Saúdo também todas as pessoas que terão acesso a este vídeo, com bênçãos para você. Para quem não me conhece, sou Bárbara Guedes, taperoense, missionária desde 98 e também líder de Casa de Paz da Igreja Centro Avivamento Emanuel, sob a cobertura dos pastores Jorge e Rosana Ozuna, do Paraguai. E como a maioria de vocês, também sou apaixonada por Jesus e por minha cidade. Com grande temor, eu venho compartilhar com os amados o grande fogo que tem queimado em meu coração nesses últimos meses, o mesmo que eu creio, né, está no coração de muitos de vocês. É um desejo ardente pelo grande avivamento da Igreja de Cristo antes da sua volta. Em oração e fé, depois de contactar vários pastores da cidade e lhes apresentar a proposta, nós, a Igreja do Senhor em Taperoá, estamos iniciando hoje o Aviva Taperoá. Mais para frente eu vou estar mencionando os pastores e igrejas que já estão envolvidas nesta mobilização santa. São 10 dias ininterruptos de oração e clamor por este derramado Espírito Santo sobre as nossas vidas. Cada igreja com seu relógio de oração. Se você ainda não se alistou nesse exército, procura
o líder da tua igreja. E durante essas 10 noites, começando hoje, teremos ministração da palavra sobre avivamento por meio online. Cada noite, pastor, líder, né, sempre no mesmo horário, às 20 horas, para que toda a igreja possa assistir, possa participar. Estará através do Facebook, compartilhando com vocês uma palavra poderosa da parte do Senhor. A liderança da igreja de Itaperoá, né, unida, está apresentando à amada igreja de Cristo um chamado ao avivamento para a colheita dos últimos dias. Estamos propondo um Aviva Igreja, um Aviva Itaperoá. Pastor Nerivaldo Lima, da Assembleia de Deus, pastor Josemar Oliveira, da MIBS, pastores Arquimedes e Andréa Muniz, da Igreja Salvos pela Cruz, pastores Dari, Vera, Kátia e Flávio, também da Igreja Iavé Chamar, pastores Ademilton e Thelma Marques, da Assembleia de Deus Visão Missionária, pastor Guto, do Ministério Palavra e Unção, e pastores Jorge e Rosana Ozuna, da Sena Vive, lá no Paraguai. Todos esses já se uniram no mesmo propósito, na mesma visão, de junto com as suas igrejas, clamar ao Senhor por este avivamento. E nós estamos contando com a participação de todos os irmãos, todas as irmãs que orem, que frequentem essas lives, esses vídeos, que participem, que experimentem dessa palavra, que busquem no Senhor este levantar da sua igreja na terra. Estaremos compartilhando nas redes e no site os motivos de oração desses 10 dias. Hoje à tarde nós já começamos, a partir das 2 da tarde, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, confessando os nossos pecados ao Senhor, pedindo ao Senhor que gere em nós o genuíno arrependimento. Eu sei que muitos assuntos têm se permeado a igreja, muitas preocupações com o momento atual, mas nós temos que ter um ouvido atento ao que o Espírito Santo está dizendo. Então a pergunta que surge para a gente é: por que falar de avivamento agora? Estaria a igreja apagada? Avivar e acender e dar vida novamente? Amados, que vocês possam abrir o coração de vocês, que vocês possam fazer uma reflexão, avaliar a própria vida, a trajetória, do tempo que você conheceu a Cristo, se converteu a Ele, e do tempo que hoje você vive, como você vive para Deus. Para Deus. Este é o clamor que está no coração de muitos irmãos, de muitos pastores, e nós entendemos quando algo unânime assim acontece, é porque o Espírito Santo está se movendo. Eu quero trazer algumas considerações, porque falarmos de avivamento agora. Cremos que a Terra está seguindo para um desfecho dos eventos finais que vão anteceder a volta de Jesus Cristo. Nós estamos vendo quase todos os sinais que o Senhor profetizou no passado se cumprirem diante dos nossos olhos. Outra coisa que nós podemos falar também, se você necessita de argumentos para buscar avivamento, é que existe um povo com fome e com sede de um poderoso derramado Espírito Santo para este século, para este ano, para esta nação, para esta cidade, para a minha vida e para a tua vida. Se você tem essa fome e essa sede, abra os teus ouvidos espirituais. Entenda que o Senhor está chamando a cada um de vocês. Atenta, irmão. Atenta, porque o Senhor está olhando para a igreja em Itaperoá. Uma outra coisa também que nós entendemos é que os grandes avivamentos que aconteceram na Igreja de Cristo sobre a terra, desde o tempo de Pentecostes, não foram aleatórios, mas Deus determinou um tempo, uma hora. Deus decidiu primeiro e começou a mover a igreja a que buscasse. Jesus deu uma ordem aos discípulos: ficai em Jerusalém até que
os discípulos ficaram. E se você for pesquisar a partir daí o que aconteceu e pesquisar na história da igreja, depois dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, você vai entender que Deus marcou datas para derramar grandes avivamentos sobre a igreja. Talvez um dos mais conhecidos seja o da Rua Azusa, onde o Senhor fez coisas tão tremendas, onde se diz, né, que os movimentos pentecostais, as igrejas que hoje existem, né, foram criadas. Então, amado, preste atenção. Por que Deus agora está movendo, não apenas numa cidade pequena como a nossa, de um pouco mais de 20 mil habitantes, mas Deus está movendo em várias partes do Brasil esse desejo, esse anseio por este avivamento. Não é um avivamento qualquer, é o Espírito Santo que está gerando em nós. O Espírito Santo está levantando pessoas em várias partes dessa nação, até de fora, para falar com a nossa nação, levantando os seus profetas para nos dizer: igreja, busca, porque agora chegou a hora de um grande derramar do Espírito de Deus. Outra coisa que nós também acreditamos, porque temos que falar de avivamento e falar com os pastores locais, não é obra de um homem, de uma mulher, não é obra de um ministério, de uma igreja, mas é obra de todo o corpo de Cristo. É que nós cremos que os pastores e os líderes locais são parte importantíssima, crucial, para impulsionar, levantar a igreja de Cristo na terra. São homens e mulheres honrados, que vivem para Deus e que jamais quererão que o seu rebanho, aqueles que estão confiados a si, fiquem de fora desse grande derramar que Deus fará sobre a terra. Que este fogo que tem queimado no meu coração e de vários irmãos no Brasil, nessa cidade, comece a incendiar o teu coração. Outra coisa também que nós cremos é que nós somos a geração que viverá este grande avivamento. Eu não sei que idade você tem, não sei que função você tem na igreja, mas o Senhor escolheu a ti e a mim, escolheu essa época, este tempo, esta geração da igreja, para experimentar o poder sobrenatural de Deus. Sim, eu sei que você já experimentou alguma coisa, mas o que o Senhor está planejando para nós é coisa que nossos olhos não viram, não chegou nem mesmo ao nosso coração ainda. Eu vou apenas mencionar uma coisa que acontecia na Rua Azusa, quando uma nuvem de Deus veio e derramou um grande avivamento. As pessoas chegavam a 3 ou 4 quarteirões da casa do pastor William. E sabe o que acontecia, irmãos? As pessoas vinham para o culto, desde lá eram curadas. Ainda nem tinham chegado no lugar e eram curadas. Houve uma grande busca de Deus, uma fome de Deus. As pessoas não queriam as coisas dessa terra, mas olhavam para as coisas de cima. E é disso que eu estou falando, é disso que nós, a liderança da igreja, os pastores da igreja que abraçaram essa causa estão falando. Deste levantar da igreja poderosa do Senhor, que honra o Senhor com sinais e prodígios, que não apenas com palavras, mas com poder pregam a palavra de Cristo e manifestam o seu amor com as suas obras. Outra coisa também que nós cremos é que o Senhor está esperando de nós essa grande colheita que virá deste avivamento. E eu sei que você já orou por muito tempo. Aqui tem ministérios que já fizeram vigílias, diversas vigílias, até mesmo atos proféticos, para que Deus desse as almas. Porque sim, o coração de Deus pulsa, bate por almas. Deus ama a cada ser humano dessa cidade, a cada ser humano que vai estar ouvindo esta palavra. E Deus tem sim um propósito, e não é um propósito qualquer, é um propósito eterno para a tua vida. Então, meu amado, meu irmão, minha irmã em Cristo, atenta, permita que o Espírito Santo fale, não só através de mim, mas dos pastores que vão estar passando aqui para ministrar a palavra também na sequência nos outros dias. Pare para ouvir. Eu sei que aí tem muita gente sedenta, dizendo assim: Senhor, eu faço tão pouco para ti.
E é disso que nós estamos falando, deste avivamento que vai lhe impulsionar a ser exatamente a testemunha que o Senhor quer que você seja. Glória a Deus. Outra consideração a fazer. Nós também cremos que diante dos fatos, não apenas da pandemia, a pandemia é apenas mais uma parte, mas dos diversos fatos ao redor do mundo, quem acompanha pode testificar isso. Nós cremos que somos a geração do arrebatamento. A geração que o Senhor disse, não passará esta geração sem que se cumpra todos esses sinais. Esta geração, nós somos esta geração. Estamos vendo os sinais se cumprirem diante dos nossos olhos. Paulo não viu, Pedro não viu, João não viu, João teve visões para o futuro. Mas nós, Igreja de Cristo, hoje, neste ano, neste dia, nós estamos vendo no rádio, na televisão, na internet, à nossa volta, nós estamos vendo os sinais do Senhor dizendo, gritando como anjos, como aqueles anjos que foram buscar a Ló, gritando para nós, desperta, sai para fora. Então, amados, atenta o teu coração a isso. É uma obra que o Espírito Santo vai fazer na tua vida se você permitir. Não é um desejo apenas meu, ou do pastor Nerivaldo, ou dos pastores que estão envolvidos. Não, é o Espírito Santo que está movendo ministérios diferentes, pessoas com seus hábitos e costumes diferentes, com doutrinas, modo de interagir diferente, mas com o mesmo Deus dentro de si, o mesmo Espírito Santo. É o Espírito de Deus que está soprando sobre nós. Por isso, eu peço, eu apelo a você, ouça a voz do Espírito Santo. Nós estamos longe de imaginar o que vai acontecer depois desses 10 dias, na vida daqueles que estão verdadeiramente se entregando, se entendendo que é Deus na sua onisciência, onipotência. Deus que está no seu bel querer, fazendo isso com a gente. Ele escolheu, ele decidiu. Não é apenas porque nós vamos pedir, é porque ele já decidiu. Nós estamos apenas nos alinhando à vontade dele. Por isso, meus queridos, atentem a essa verdade. Eu quero compartilhar com vocês uma pequena meditação no texto de Ezequiel 37, se você puder pegar a sua Bíblia. Não vou me alongar, não tenho experiências em vídeo, mas eu quero compartilhar com vocês Ezequiel 37. Deixa eu encontrar minha Bíblia. É uma palavra muito conhecida, mas é a palavra que o Senhor trouxe para tratar desse tempo. Ele tem ministrado em Ezequiel 37 e Ezequiel 47. E para você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, mas foi direcionado a ouvir esse vídeo, quem sabe um colega meu, um amigo meu, eu quero que você atente ao que acontecia. Eu vou ler o texto aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do abismo. E eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? O que vocês responderiam, Senhor, se ele perguntasse a vocês? E o profeta respondeu. Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida,
e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei cessar carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse, Deus disse ao profeta, profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e dize ao fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus, vem nos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Palavra incrível, né? Palavra incrível. Não vou me estender na meditação. Os nossos pastores também estarão na sequência falando sobre isso. Mas eu quero trazer alguma pequena observação. Havia ali uma situação, uma ordem, um profeta, um servo, uma atitude e um resultado. Não é verdade? Havia um vale de ossos sequíssimos, muito numerosos. Ele não conseguia medir. Era essa situação que Deus levou o profeta Ezequiel a ver. Havia ali uma promessa de Deus. Deus queria fazer aqueles ossos se levantarem, se tornarem um grande exército. Restaurar, dar vida, avivar. E havia também um homem, um profeta, um servo, como há hoje eu, você, né? Servos. A quem Deus olhou e disse, é a ti que eu vou mostrar. É contigo que eu vou contar. E disse uma coisa curiosa, que Deus perguntou a Ezequiel, coisa que Deus sabia a resposta. Mas Deus queria sondar o coração de Ezequiel. E disse, filho do homem, podem viver esses ossos? Ezequiel muito sabiamente disse, Senhor, tu sabes. Tu sabes de tudo. Quem sou eu para dizer que não pode viver esses ossos? E aí tem uma coisa muito interessante, irmãos. É que naquela visão profética, Deus manda o profeta falar com o osso. Desde quanto o osso tem ouvido? Não é verdade? Mas o profeta obedece a Deus, não considera loucura e vai e ordena ao osso. Ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, os ossos passaram a ter ouvidos. O imaterial, né, era tratado como material. Como físico, como espiritual, como alguém que tem entendimento. E ali Deus passou a gerar, porque Deus do nada Ele faz tudo. Não havia nada, Ele disse, haja luz e ouve. Assim é Deus. Então, houve a situação, e naquela época Deus falava de Israel, né? Hoje nós falamos para a igreja, os pastores vão concordar, vão mencionar a situação do rebanho, grande parte da humanidade, como se encontra. A apostasia que entrou no meio da igreja, de muitos ministérios, a frieza, né? Mas vamos falar do profeta Ezequiel. Essa era a situação. E ali Deus tinha a promessa, o desejo dele, o plano dele, que é o desígnio dele que ele cumpre, não é o nosso. E ele escolheu alguém com quem ele podia contar. E deu a ele uma ordem. E essa ordem foi cumprida. Não foi questionada, foi apenas cumprida. E ali a gente sabe o que aconteceu. Primeiro ele fala, houve um ruído. Ouça
o ruído. Quem tem ouvidos, ouça o ruído que está acontecendo. E então vem um rebuliço, uma grande mudança. Aqueles ossos começaram a se mexer, osso chegando ao seu osso. Imagine que loucura que foi aquilo ali. Aquele vale imenso. O profeta não estava no meio do vale, ele estava lá, mas ele não andou no meio dos ossos, ele andou em redor dos ossos. Ele não precisou se esfriar, não precisou virar osso. Ele se manteve fiel, profeta. E você que é fiel, que tem se mantido como profeta, como líder, como pastor, apenas como um simples discípulo, poderoso discípulo de Deus, mas não tem se submetido ao jugo desse mundo. Continue andando em redor. Não entre na frieza. Ande em redor e fortaleça o teu irmão. Ajude o teu irmão, não deixe o fraco descer mais. Levante-o. É isso que o Senhor espera de ti. Profetize sim, declare a palavra de Deus. Aquilo que Deus diz acontece. Fale o que Deus diz. Não precisa inventar nada, mas pegue as promessas da Bíblia e fale. Porque é isso que o Senhor vai estar cumprindo, a palavra dele. Então o profeta, ele foi desafiado a crer no inimaginável, a crer no impossível, aquilo que a mente dele não compreendia. O que é que eu vou fazer no meio de um vale de ossos? Eu estou no cemitério. Mas ele sabia que Deus tinha um pensamento acerca daquele vale. Assim como Deus tem um pensamento acerca de nós. Deus nos vê como filhos amados, poderosos, santos, igreja irrepreensível, igreja que vai subir cheia de glória. É assim que o Senhor nos vê. E é assim que você vai passar a se ver, se ainda não conseguiu chegar a esse ponto. De ver quem tu és diante do Senhor. Meu querido, o Senhor está me desafiando, nos mostrando o caminho que Ele quer. Ele quer que a gente se levante, porque nós não somos ossos secos. Nós somos exército de Deus. E aí a gente vai lembrar de outra situação muito forte. É que o Senhor não apenas mandou o profeta falar com o osso. O Senhor mandou o profeta ordenar ao fôlego da vida. Vamos ler? Esse é o tema nosso, Ezequiel 37:9. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E ele profetizou. E ele deu ordem, ele disse: profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em número, em extremo. Entendeu? Deus ordenou que o profeta ordenasse em seu nome ao fôlego da vida. O fôlego da vida é imaterial. Quem é o fôlego da vida que nós sabemos? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele está em nós, nos deu vida. Deus soprou sobre nós o seu Espírito, nos deu fôlego na criação, nos deu vida eterna quando nos selou com o seu Espírito. Então Deus, ele levanta a sua igreja na ousadia do Espírito para trazer os seus decretos à terra. E você não precisa duvidar disso. É Bíblia, é o que está escrito. Não se pode alterar isso aí. Então entenda que você sim, você não é pequenininho, uma coisinha, um crentezinho, isso não existe. Nós também não servimos a um Jesus cristinho. Nós somos filhos do Rei. E o Rei nos chamou para cooperar com o seu reino. Olha que honra tremenda. A posição mais alta que existe na humanidade o Senhor nos deu. Filhos de Deus. O grau mais elevado que existe para se alcançar. Filhos de Deus. Então, meu amado, entenda. A partir de hoje, Deus está ordenando sobre a tua vida avivamento. Avivamento. E na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar
avivamento sobre a tua vida. Eu vou orar contigo e por você. E se alguém que está ouvindo essa ministração e não é do reino, ainda não se decidiu, entrega a tua vida a Jesus hoje. A minha oração vai ser breve por causa do tempo do vídeo. Levanta a tua mão com a tua cabeça. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar a tua palavra sobre a tua igreja que está ouvindo a tua palavra, que vai ouvir, sobre essas pessoas. Que aonde haja osso seco, haja vida. Que venha osso ao seu osso, pele, nervos, carne. Que haja vida e se levante nesta cidade o teu grande exército para glorificar tão somente o teu nome. Não para a glória de ministério de pessoa alguma, para a honra tão somente do Deus eterno. Nós declaramos vida no nome de Jesus. E esta pessoa que entendeu que esse chamado que Deus está fazendo para a igreja é para ela também, mas ela ainda não entrou na igreja. Não se tornou igreja. Entrega a tua vida, procura alguém que tu conheces, que faz parte do reino de Deus, das igrejas de Deus aqui na terra. E vai, e entrega a tua vida para Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor fortaleça o teu coração, as tuas mãos. Não temo o que está acontecendo no mundo, porque Deus está sentado no trono, controlando pandemia, controlando tudo. Olha para cima e ouve o que Ele está falando. Se Ele quiser assim, ó, um estalar de dedo, uma ordem dele, cessa tudo. Se Ele quiser ordenar cura, Ele ordena. Então não temas isso, se cuide, mas não tema. Ouça, tema antes, não obedecer.